Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari. Bom dia, professor Pedro Dalari. Professor, nós vimos nos últimos dias a questão do meio ambiente ser mais uma vez um foco grande. Meio ambiente e cidadania tem uma ligação forte? A ideia de uma cidadania no mundo globalizado pressupõe justamente o reconhecimento de direitos fundamentais que são próprios dos seres humanos, independentemente da sua nacionalidade, da sua etnia, do lugar onde vivem. No rol desses direitos fundamentais, que progressivamente vêm sendo reconhecidos aos seres humanos de todo o planeta, se situa o direito ao meio ambiente equilibrado. O que é isto? Há um meio ambiente em que as condições sejam adequadas a preservar a qualidade de vida dos indivíduos, não só daqueles que vivem atualmente, mas dos indivíduos de gerações futuras, que eles possam ter um meio ambiente equilibrado que lhes assegure condições adequadas de vida. Nesta afirmação do direito ao meio ambiente equilibrado, um elemento fundamental é a preservação das florestas, porque se entende que sem a preservação das grandes florestas que ainda existem no mundo, a ameaça ao ecossistema terrestre, a esse meio ambiente equilibrado, é muito significativa. E, no contexto das grandes florestas, a Amazônia, sem dúvida nenhuma, ocupa o lugar de destaque, né, por várias razões. A Amazônia e as grandes florestas são vistas como indispensáveis para o combate ao aquecimento global, justamente pela absorção da camada de gás carbônico que vai se formando pela ação humana na atmosfera. E também pela preservação da biodiversidade, que é muito significativa nas grandes florestas, e também aqui a Amazônia tem uma posição de destaque. Daí porque, desde a Conferência de Estocolmo, em 72, depois da Conferência do Rio, de 1992, todas as ações políticas globais de preservação do meio ambiente sempre deram grande importância à proteção das florestas. Os países que são detentores de grandes florestas, como é o Brasil com a Amazônia, sempre alegaram a necessidade de contrapartidas, ou seja, se o país fica com o encargo de proteger as florestas, é necessário que a comunidade internacional auxilie. E exatamente por conta desta razoável ponderação dos países que detêm florestas, foram sendo pensadas e implementadas medidas destinadas justamente a gerar essas contrapartidas. Que medidas seriam essas, professor? Por exemplo, a possibilidade de geração de créditos de carbono a partir da preservação da floresta em pé. Aqueles que preservam podem ser beneficiados, inclusive financeiramente, pelo simples fato de que mantém a floresta em pé. Do ponto de vista dos países, a adoção de fundos de proteção à floresta foi uma medida. E o Fundo Amazônia é justamente isso. É um fundo brasileiro, constituído no Brasil, para receber recursos de empresas privadas, de pessoas físicas e de países estrangeiros ou organizações internacionais, justamente com a finalidade de se captar recursos para a adoção de projetos, políticas, medidas, ações que assegurem a preservação da floresta. O Fundo Amazônia é um grande sucesso, tem contribuído enormemente para a implantação de projetos de preservação da floresta amazônica, tem contado com doações significativas, em especial de 2 países estrangeiros, a Alemanha e a Noruega. Pois bem, as ameaças recentes do governo brasileiro ao Fundo Amazônia fizeram com que a Alemanha e a Noruega recuassem da sua disposição de continuar a doar recursos, justamente pelo receio de que esses recursos não sejam utilizados para a preservação da floresta, já que se intensificou muito nos últimos meses medidas que agridem a floresta. É fundamental que haja a preservação do Fundo Amazônia e a recuperação da capacidade de recebimento de recursos para a proteção da floresta amazônica, que é um patrimônio insuperável do povo brasileiro. Esse foi o professor Pedro Dalari, que conversou com Marcelo Hollenberg para a Rádio USP. Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.
Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro. Professor Janine, reitores de universidades federais dizem só ter como pagar as contas até setembro. Qual a sua análise dessa situação? Não lembro nenhuma ocasião que isso tenha acontecido. O que acontece é o seguinte: existem despesas que são obrigatórias. Elas eu não vejo como o governo pararia de pagar. Por exemplo, elas incluem os salários e mais alguma coisa. Porém, outras despesas são chamadas discricionárias, ou seja, o governo paga ou não à sua discrição. Mas isso está previsto em lei, estão em orçamento, elas não são puramente do arbítrio do governo. O governo suspendeu-as, diz que não vai pagar. Algumas universidades pararão, então, suas atividades em setembro, talvez uma ou outra continue mais um tempo, mas o fato é que isso significa que bolsas que as universidades paguem, alimentação para os estudantes que seja subvencionada nos bandejões, reagentes, produtos químicos, equipamentos para laboratórios, conserto de equipamentos como computador, limpeza dos prédios, tudo isso vai ser seriamente afetado. Vamos ter um parque universitário grande, que demorou uma vida para ser construído, que tem prédios, professores, funcionários, e por uma questão que no conjunto total é relativamente menor, porque comparado com os salários é menos esse valor que vai ser cortado, e comparado com os imóveis, com os equipamentos existentes e adquiridos ao longo dos tempos, é menos ainda. Por um pequeno valor, o Brasil vai perder a atividade universitária. Quais prejuízos o atraso na liberação de verbas das universidades trazem a curto, médio e longo prazo? Os efeitos disso não são apenas de imediato prazo, ou seja, as universidades ficarem 4 meses sem funcionar esse ano. Isso quer dizer que os alunos que teriam aulas esse segundo semestre não as terão. Terão quando? Terão no ano que vem? Vamos atrasar 6 meses, 1 ano a formatura deles? Qual o custo para o Brasil de ter médicos, engenheiros, professores que vão se formar mais tarde, vão perder 1 semestre, talvez mais, das suas vidas? E vestibulares? Haverá como fazer vestibular? Haverá como receber novos alunos que não terão salas disponíveis para eles estudarem, uma vez que elas estarão ocupadas pelos alunos que não terão tido aula esse segundo semestre? Vamos então perder 1 ano de ingresso na universidade, quer dizer, como vão ficar os pais de família que terão os filhos parados em casa, tendo terminado o 3º ano do ensino médio, prontos para entrar na universidade, mas não podendo entrar porque estarão os cursos ainda sendo ministrados aos alunos deste ano. Como que isso tudo vai acontecer? Que perda vai ser essa? Ainda agravada pelo fato de que o Enem, que é o exame que, entre outras coisas, permite o acesso à Universidade Federal e é usado para muitas universidades privadas, inclusive por universidades portuguesas, o Enem está há bastante tempo acéfalo, está sem direção. Não se sabe como será feito o Enem deste ano. Então, não será feito o Enem, não haverá admissão à universidade este ano, uma vez que no ano que vem talvez os alunos não estejam funcionando, os alunos não estejam tendo as aulas deles, os alunos que seriam ingressantes. É a situação muito preocupante. Dizer que não há motivo para se alarmar é falso. Há motivo para se alarmar, sim, até porque nenhuma tranquilização tem vindo nessa direção por parte do governo. Também é muito grave o fato de que as bolsas de pesquisa que asseguram o funcionamento da pesquisa brasileira não serão alvo de concorrência no segundo semestre. Se forem só as bolsas de pesquisa, esse nome afeta pelo menos 15 mil professores, doutores, com dedicação exclusiva, bons pesquisadores, que recebem esse dinheiro como um prêmio pelo trabalho deles, mas também para poderem comprar equipamento, pagarem viagens a congressos próximos, convidarem pessoas a congressos. Isso desburocratiza extraordinariamente o sistema de pedidos, que não tem sentido você fazer um processo todo no CNPq, CAPES, FAPESP, para receber uma passagem de R$1.000, talvez R$2.000. É melhor usar o que você recebe, que é um valor modesto, no máximo R$1.500 por mês, e usar isso, mas sem burocracia. Mais um fator que vai depreciar tudo isso que nós demoramos quase um século para construir, que é o ensino superior brasileiro e a pesquisa de qualidade no Brasil. E nós estamos hoje em 8º lugar na produção mundial, e tudo isso está em risco pela falta de interesse do governo pela educação superior e pela pesquisa. O professor Renato Janine Ribeiro conversou comigo, Valéria Dias, para a Rádio USP. Ética e Política, por Renato Janine Ribeiro.
Reflexão econômica por Luciano Nakabashi. Professor, um estudo da FGV aponta crescimento da desigualdade de renda há 17 trimestres consecutivos. Quais são as causas? Então, de acordo com o estudo do economista Marcelo Neri, que é da FGV do Rio, a desigualdade ela vem aumentando nos últimos 4 anos e 3 meses. Então, ele constata essa elevação de 0,60 no Gini, que é um índice de desigualdade de renda, de 0,60 no quarto trimestre de 2014 para 0,63 no segundo trimestre de 2019. E esse indicador, quanto mais próximo de 1, ele vai de 0 a 1, quanto mais próximo de 1, maior o nível de desigualdade de renda. E acima de 0,6 são poucos países. Então a gente percebe mais uma consequência da crise, além do desemprego muito elevado por muito tempo, que acaba afetando a capacidade psicológica, afeta o psicológico das pessoas, afeta a capacidade de reinserção no mercado de trabalho, porque as pessoas acabam ficando defasadas em termos de conhecimento, em termos de atividades. E agora a gente percebe também com muita clareza esse aumento na desigualdade de renda, o que é muito ruim, A gente tem um país que já tem uma desigualdade de renda muito elevada e quando a gente percebe os efeitos da crise, acaba piorando ainda mais essa situação. Por exemplo, o estudo ele mostra que nesse período de 2014 a 2019 houve uma queda de 17% da renda para os 50% mais pobres da população, uma queda de 4,1% da renda dos 40% intermediários e um aumento de 2,55% para os 10% mais ricos. Então, a crise afetou diferentemente o mercado de trabalho, sobretudo as pessoas que se encontram nos estratos mais pobres. Então, isso explica essa piora da desigualdade nesse período. Quais são as consequências dessa piora? Além desse estudo do Marcelo Neri mostrar esse aumento da desigualdade de renda via, sobretudo, uma deterioração do mercado de trabalho para as pessoas que são mais pobres e também para a classe média, existem as consequências, que a gente tem o desemprego, que tem efeitos muito nocivos para a sociedade como um todo, tem a questão das pessoas perderem o emprego, e muitas vezes não terem renda suficiente para atender as necessidades básicas. Isso acaba também aumentando gastos do governo, como seguro-desemprego, o que tem um impacto fiscal, então é negativo. E tem vários estudos também que mostram que quando existe um aumento da desigualdade associado ao aumento do desemprego, existe uma tendência também de aumento da violência, em termos de crimes contra o patrimônio, porque com a piora do mercado formal de trabalho, o mercado de trabalho, na verdade, tanto formal quanto informal, as pessoas começam a buscar alternativas para a sobrevivência. E como afeta sobretudo as pessoas menos qualificadas, existe uma propensão maior ao aumento desse tipo de ocorrência. Existem muitos estudos que mostram isso para o Brasil e também para outros países do mundo, já é bem documentado na literatura essa relação tanto da desigualdade quanto do aumento do desemprego sobre a violência. Então, é fundamental para a resolução, isso é uma consequência da crise lá de 2014, mas foi muito forte em 2015, 2016, e essa lenta retomada da economia que não consegue gerar vagas de trabalho suficiente para amenizar essa questão do desemprego e também aumentar o salário das pessoas. Então a gente percebe todas as consequências de uma crise que é muito grave e a gente tem que tomar então as medidas para estimular o crescimento da economia brasileira, mas também questões mais de longo prazo para melhorar essa questão da desigualdade, que é uma questão muito forte no Brasil. Nós ouvimos o professor Luciano Nakabashi, da FEA USP Ribeirão, Gabriel Soares, da Rádio USP Ribeirão. Reflexão econômica por Luciano Nakabashi. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann.
Professor, no dia 9 de agosto passado, o senhor esteve no Complexo da Maré, no Rio de Janeiro, fazendo uma imersão naquela grande comunidade. Quais foram as impressões dessa comunidade? Eu cheguei pelo aeroporto internacional do Rio de Janeiro, que fica na Ilha do Governador, e através da linha vermelha, cheguei justamente no interior, essa região que é chamada faixa de Gaza, dessa favela, né, que é a linha divisória entre o domínio de duas facções criminosas rivais, né, e já visualizando, né, o conflito que existe em relação a isso, e até também, não menos importante, mas aí citar muitas vezes essas intervenções bastante violentas que a polícia faz nessas comunidades diante dessa situação. A gente tem que considerar no Rio ainda, além do tráfico e dessas facções criminosas, que nós temos as milícias, né? O maior complexo de favelas do Rio de Janeiro, né? Essa favela cresceu dessa maneira, são 140 mil pessoas que ali vivem, né? Porque, obviamente, as políticas públicas de diferentes governos, né, acabaram tirando pessoas do centro da cidade, deslocando, então, essa comunidade para essas outras regiões da cidade do Rio de Janeiro, e ali, como uma boa parte do Rio de Janeiro é terra conquistada do mar, né? Então são aterros, mas que falta de tudo, né? Então onde o próprio governo, as políticas públicas também estão quase que ausentes, né? Por isso que a gente deve olhar atentamente para certas ações, e em particular aqui eu falo das redes da Maré, né? Que tem trazido então um certo alento a essa comunidade, porque trazem atividades extremamente importantes que não são fornecidas, não têm a atenção dos governos, né? E foi muito interessante porque durante o dia inteiro a gente visitou diferentes ocupações, né, prédios que as Redes da Maré tem nesse complexo de favelas, entre eles o Centro de Arte da Maré, a sede da Redes da Maré, que tem um trabalho incrível, né, de cursos, o trabalho pioneiro deles de cursinho, né, preparando o vestibular, que mudou a realidade da favela, biblioteca, né, a comunitária Lima Barreto, e depois a gente almoçou na Casa das Mulheres da Maré, que é um empreendimento que acolhe as mulheres que sofrem violências na favela, enfim. Visitamos o que eles chamam do espaço normal, que é o espaço que acolhe usuários de droga, em particular o crack, né, trazendo aí uma relação também com uma comunidade que a gente vê que está largada nas grandes capitais do Brasil, né, com atenção, porque são talvez aí o nosso futuro, pensando em políticas públicas para a maioria da população brasileira. O Complexo da Maré foi assunto na imprensa nos últimos dias porque o governo do estado do Rio de Janeiro suspendeu a ação pública que fazia com que as ações policiais na comunidade levassem em consideração sempre a segurança da comunidade. Como o senhor avalia essa suspensão? Existe uma desinformação muito grande em relação ao que acontece dentro da favela. O que está acontecendo, em particular no Rio de Janeiro, é que o governador e também o presidente do Tribunal de Justiça estão dizendo que, em particular, a Redes da Maré faz, é orientada pelas facções criminosas, que é um absurdo, né? Que nós temos que prestar muita atenção hoje com as fake news, mas também com esse absurdo, né, de certas lideranças e governantes, no caso do Rio de Janeiro, insinuando que, então, assim, uma população de 140 mil, todos são ligados ao ilícito, ao tráfico, enfim, enquanto não sabemos muito bem que é uma minoria que ali está, que opera, né, nessas bandas podres, inclusive, se a gente considerar a milícia, né, que hoje estão talvez infiltrados aí nessas estruturas de governança do Brasil, né? E a preocupação é em relação a esse momento no Brasil que vivemos de polarização e de encaminhamentos de leitura da situação que fogem completamente da realidade desse nosso país. O professor Martin Grossmann conversou com Roberto Castro. Na cultura, o centro está em toda parte, por Martin Grossmann. Fique de Olho, por Eduardo Rocha.
Professor, doenças crônicas podem causar cegueira? Muitas pessoas, durante uma consulta, perguntam se há uma chance delas ficarem cegas. Prever o futuro é muito difícil, mas nós já discutimos aqui antes que as razões para a cegueira estão relacionadas a doenças genéticas, combinações infelizes de gene, que já estão dadas, acidentes que podem ser evitados com atenção à proteção e o avançar de doenças crônicas mal controladas. Assim, como nos genes não é possível mexer, os acidentes é necessário prevenir, vamos falar um pouco sobre os cuidados com as doenças crônicas. É possível que todos se lembrem que quando vamos fazer exames periódicos, fazer algumas análises para saber se estamos sob risco de ter uma doença, ao aproximar a agulha para colher uma amostra de sangue, em geral a pessoa comenta, vai receber uma picada e isso não dói. Ou vai doer um pouquinho agora, mas logo passa. E essa é mais ou menos, bem dito, o dilema que nós enfrentamos com relação às doenças crônicas. Doenças como o aumento do açúcar no sangue no diabetes, as dislipidemias, que mudam os teores de gordura no sangue, e outros distúrbios hormonais ou inflamatórios, necessitam de monitoramento sanguíneo. Existem elementos correndo no nosso sangue que podem dizer se os nossos valores estão alterados e precisam de intervenção, que pode ser atenção à dieta, mais descanso, dormir mais cedo, exercício físico e, às vezes, até a necessidade de remédio. Assim, conhecendo o fator de risco, enfrentando a picada, para saber como estão os valores no sangue, e aí, diante de valores alterados, promover alguns ajustes na rotina diária, são maneiras de evitar que doenças sistêmicas se manifestem com degeneração de órgãos dos sentidos, inclusive da visão. A prevenção ainda é o melhor remédio para uma boa saúde ocular? Lidar com o medo das picadas, com o receio de fazer avaliações periódicas, de reconhecer que alguma coisa não está bem e de procurar orientação médica e conhecer os seus indicadores precocemente para essas possíveis doenças, se compara um pouco com o livro de Eduardo Gianetti, professor e economista, que quando falou do valor do amanhã, discutindo questões econômicas de uma maneira bastante inteligente, utilizando analogias com filosofia, biologia e outros valores do dia a dia, observou que o indivíduo que antecipa um benefício, que, por exemplo, empresta um dinheiro, antecipa uma herança, desfruta antes de alguma coisa que ele pagará no futuro. Por outro lado, aquele que empresta cede naquele momento para receber mais tarde um montante superior no final. Esse é, mais ou menos, o dilema que enfrenta o indivíduo que monitora os seus parâmetros e toma medidas para que eles não saiam do controle, versus aqueles indivíduos que procuram desfrutar o melhor da saúde da juventude e não se dão conta ou deixam para depois a possibilidade de cuidar de eventuais efeitos negativos que o mau uso da saúde possa ter feito na juventude. Como para a visão, também persiste a máxima de que ainda é melhor, em termos de custo, benefício, prevenir do que remediar, fica a dica para que monitore fatores de risco, conheça as limitações e assim possa desfrutar ao longo de toda a vida de uma melhor saúde visual e dos benefícios de uma boa saúde ocular e uma boa visão. Nós ouvimos o professor Eduardo Rocha, da Faculdade de Medicina da USP em Ribeirão Preto. Ferraz Júnior, da Rádio USP Ribeirão. Fique de Olho, por Eduardo Rocha. Decodificando o DNA. Com Maiana Zatz. Hoje a professora Maiana Zatz fala sobre 2 estudos publicados na revista científica Nature Medicine. O primeiro mostrou que a microbiota intestinal de maratonistas é diferente da de pessoas sedentárias.
O segundo estudo mostrou que há uma influência entre os micro-organismos que vivem no trato digestivo e uma doença rara chamada progéria. Na última entrevista, eu falei de uma pesquisa da microbiota em bebês, realizada na Finlândia. Mas um outro estudo publicado na revista Nature Medicine mostrou que na microbiota intestinal de maratonistas de elite há um grupo de bactérias que não foram encontradas na microbiota de pessoas sedentárias. Então, o estudo começou em 2015 com a coleta de fezes de corredores na maratona em Boston. E eles coletaram as amostras uma semana antes e até uma semana depois da maratona. E, ao mesmo tempo, coletaram amostras de pessoas sedentárias. O que foi observado? Eles observaram um aumento significante de bactérias do gênero Veillonella logo após a maratona. E essas bactérias também são abundantes em maratonistas em geral. Aí o próximo passo do cientista era tentar compreender o papel dessas bactérias. A primeira hipótese é que elas seriam responsáveis por remover o excesso de ácido lático do organismo, que se acumula depois de uma maratona. Mas especialistas em fisiologia do exercício afirmaram que isso não é verdade. Ou seja, o papel benéfico dessas bactérias devia ser outro. Qual seria então esse papel? Para descobrir, eles fizeram uma análise metagenômica, isto é, estudaram os genomas de todos os organismos da microbiota. Não é uma coisa trivial. Mas o que eles descobriram? Que enzimas responsáveis pela conversão do ácido lático em um ácido graxo chamado propionato estavam muito aumentadas depois do exercício. Isto é, as bactérias pareciam estar estimulando essas enzimas. Professora, qual seria então o papel desse propionato? Para comprovar que seria realmente esse o agente benéfico, eles inocularam propionato no intestino de camundongos. E o que observaram? Que os camundongos corriam mais. Então, estava comprovado. Nós sabemos os enormes benefícios que os exercícios trazem para a nossa saúde. Mas, de acordo com os autores dessa pesquisa, muitas pessoas não conseguem se exercitar suficientemente para atingir esses benefícios. E os autores, então, já estão pensando uma cápsula suplementar probiótica contendo Veillonella. Por outro lado, penso eu, se a Veillonella já está presente em maratonistas, isso seria considerado doping ou não? Um outro estudo publicado na revista Nature Medicine mostrou a influência da microbiota numa doença rara chamada progéria, onde há um envelhecimento superacelerado. Felizmente é muito raro, mas crianças de 8 anos com progéria já têm características de 90 anos. Como é que foi feita essa pesquisa, então? Os cientistas mostraram que o transplante de microbiota fecal de camundongos saudáveis para camundongos com progéria melhorou a saúde e aumentou a longevidade desses camundongos, que vivem em média 8 meses. E aí eles observaram também que centenários, aí agora pessoas, têm também uma microbiota característica, com aumento de certas bactérias e redução de outras. Essa pesquisa me chamou particularmente a atenção, porque já estamos pesquisando há mais de 2 anos o papel da microbiota intestinal no envelhecimento de camundongos. Nessa pesquisa, a doutora Heloísa Siqueira Bueno, da nossa equipe, está transplantando microbiota de animais jovens para animais idosos. Só que não são camundongos com a doença progéria, são camundongos normais. Então, nós temos que segui-los durante muito tempo para comprovar que estão realmente vivendo mais. Mas os resultados preliminares parecem promissores. E eu já estou imaginando que no futuro próximo poderemos transplantar bactérias que nos tornarão esportistas e longevos. A professora Maiana Zatz, colunista da Rádio USP, conversou comigo, Fabiana Maris. Decodificando o DNA. Com Maiana Zatz.